exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Terça-feira, 16 de setembro. Estamos de volta para o nosso debate. Você que se liga na Melodia, obrigado por estar conosco na 87,9 FM, mas não é somente na frequência, estamos também no Facebook, né? @Melodia Conquista, e o Instagram também, mesmo endereço, para você curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 17 anos juntos com você. Na manhã desta terça-feira, estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Giz, demais companheiros aqui de mesa. Nesse debate, nesse dia, é de suma importância, porque tem muita gente confundindo as coisas, né? O tema de hoje é muito bom. Você que está aí sintonizado na Rádio Melodia, continue, porque vamos aprender juntos neste momento de debate. Deus abençoe a todos. Muito bem. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, o pastor José Carlos. Pastor também Amâncio Davi Amâncio, o homem das mentes brilhantes. Deus te ouça. E bom dia a você aí que nos acompanha, né? Pela Rádio Melodia, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe tua vida nesta manhã. E também o nosso querido pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. Setembro Amarelo, é preciso falar sobre a importância da vida o ano inteiro e não apenas no mês de setembro. É isso, então vamos iniciar o nosso debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Davi que apresente este momento ao Senhor. Amado Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer por mais um dia. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Amém. Obrigado por poder te chamar de Pai. O Senhor não apenas é o nosso Deus, único Deus, mas é o nosso Pai. E obrigado por Jesus Cristo, que nos possibilitou essa inclusão, ó Deus, nesta aliança. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e por isso aqui estamos para comunicar a Tua palavra, ó Deus, e te pedimos que nos ajude, nos conduza em todo o caminho da verdade. É a oração que nós fazemos com gratidão, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao caso comum. Aspas. Comecei a minha caminhada há poucos anos e durante um tempo achei que ouvia a voz de Deus. Isso falando comigo. Mas hoje vivo um profundo silêncio e isso me angustia demais. Fecha aspas. Existe algum teste para verificar se de fato a voz que ouvimos é a voz de Deus? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Zé Carlos, eu tô, às vezes eu fico sem entender essas perguntas, porque eu acho que nós ouvimos a voz de Deus todos os dias, né? Através das Escrituras. Não sei, talvez a ouvinte comum aqui esteja querendo uma experiência mais mística, mas o fato é que o Senhor tem falado com o seu povo e o mundo todos os dias através das Escrituras. Bom, mas o fato aí ela pergunta, nessa visão,
tem algum teste para ser feito para saber se a voz é mesmo a voz de Deus, pastor Zé? Eu acho que sempre tem, né? É. O irmão falou sobre a palavra de Deus, e 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17, diz que toda, né, não é parte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, eu acho que existem as vozes externas, né, e internas. As vozes externas são as profecias, que muitas vezes, nos dias atuais, ela também opera na vida das pessoas. No Antigo Testamento, nós tínhamos os profetas que levavam as mensagens que eles recebiam diretamente de Deus. E como eles recebiam essas mensagens, né, para poder passar? Então, através de uma voz interna. Nós encontramos uma operação maravilhosa de Deus em relação a Elias, né? A Bíblia fala que ele se intocou numa caverna com medo. Ele já tinha ouvido muita voz de Deus. Vai para um canto, vai para outro. E ele ia, se deslocava de acordo com o que Deus falava ao seu coração, ou seja, ao seu espírito, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, né? E ministra as nossas vidas dessa forma. E ele chegou a entrar em um estado, vamos dizer assim, de ansiedade e até depressão, né? Ele se intocou dentro da caverna, chegou um momento que ele pediu até a morte, e ele estava ali intocado, e de repente começou a ter alguns fenômenos naturais. Terremoto e um monte de outras coisas, e de repente ele ouviu, de forma suave, branda, delicada, uma voz pedindo que ele saísse da caverna, porque Deus queria falar com ele. Então, muitas vezes, em momentos de caverna que a pessoa está, essa pessoa diz que achava que estava ouvindo a voz de Deus. E pode até ser que ouvia a voz de Deus. Então, eu quero dizer que se aquela voz, seja ela externa, através de profecias, revelações e tantos outros dons que as pessoas têm e que Deus usa para falar com outras pessoas, se não estiver alinhada a palavra de Deus, se não estiver convergendo com a palavra de Deus, então descarte. Eu acho que não é a voz de Deus. Então, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrável. As vozes, que muitas vezes vêm até do além, né? Nós não sabemos de onde vem, pode confundir as pessoas e as pessoas achar que deve tomar atitudes em cima dessa voz. Agora, eu tenho dificuldade, pastor Silvio, de entender que evangelho é esse, ou que relação com Deus é essa, que se você não escutar uma voz que você a classifique como a de Deus, audivelmente, então você se encontra perdido. Então tá aqui, ó, ela tá sem saber o que fazer, porque não ouve ou não sabe se a voz é a voz de Deus. E a direção das Escrituras fica onde? Quer dizer, se eu não ouvir audivelmente uma voz que eu classifique como a de Deus, então eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não tenho como me guiar no processo. Que é isso? É impossível que não haja discernimento para isso. Eu digo aquele que tem uma comunhão com Deus, tem um relacionamento íntimo, mais estreito com Deus, ele passa a desenvolver essa intimidade desde cedo, né? Quando ele começa a se dedicar mais a buscar Deus, a servir a Deus. Claro que as coisas podem mudar o curso da vida. Pode, sim, mudou com Saul. Tem hora que Saul procurava de todas as formas, mas o silêncio era estarrecedor. Era muito perturbador aquele silêncio de Deus, e ele acho que ele entendeu, né? Ele entendeu que Deus não iria falar com ele mais.
Então, aqueles que têm uma vida de comunhão com Deus, uma relação bem estreita com Ele, com o Senhor, ele não vai ter também dúvida, né, do que ele ouve. Até mesmo porque a nossa vida com Deus, ela vai sendo alicerçada e construída com experiências, com testemunhos. Porque, veja bem, quem teve experiência com Deus no passado, sabe que aquele Deus que agiu no passado na sua vida vai continuar agindo. Isso depende somente de nós, para a gente continuar trabalhando nesse sentido. Agora, as coisas não acontecem todo dia e toda hora. Por exemplo, Jacó, Deus falou com ele, mas quantos anos depois foi que Deus voltou a falar com Jacó? Parece que as pessoas querem ouvir a voz de Deus todo dia e toda hora. O livro de Hebreus diz o seguinte, que havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, que ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, fala pelo sonho, fala por visões, fala na sua palavra, fala pelo Senhor Jesus, fala por experiências que nós mesmos tivemos, né? Se Deus nos guardou naquele dia, naquela hora, uma experiência de um assalto, experiência de um acidente, que você foi guardado pela mão de Deus, você tem isso no seu coração, que Deus agiu na sua vida e agiu de forma tremenda, né? Fazendo aquele milagre. Então não há necessidade de estar querendo ouvir a voz de Deus também todo dia e toda hora, não. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, ele está falando dessa relação íntima, né, que deve ocorrer entre a pessoa e Deus. Talvez haja um esfriamento espiritual, possa ser que essa seja a dificuldade. Por isso esse silêncio estarrecedor na vida dessa pessoa, perturbador, de repente diminuiu as orações, diminuiu a comunhão com Deus e está esfriando, está perdendo a intimidade, consequentemente também não pode estar ouvindo a voz de Deus. Muito bem, 11 horas e 26 minutos na Melodia. Pastor Davi Amâncio, nós temos a proposta da Escritura, que é uma proposta pedagógica, né? Deus ensinando o seu povo e também a humanidade, né? Então nas Escrituras você vai encontrar assim, olha, Deus pensa assim, Deus quer assim, faça assim, você vai colher assim, plante assim, você vai colher assim, e você vê a pedagogia das Escrituras. Mas, assim, muitas pessoas preferem uma voz que chegue para ela e diga, não, faça assim, mesmo as Escrituras já dizendo que tem que ser feito assim. Qual é a dificuldade de tais pessoas, pastor Davi Amâncio? A dificuldade é multifatorial. Primeiro, desconhecimento de Deus. Isso foi o que Paul Walsh falou em Águas de Lindóia. E por outro lado, também é que na verdade, muitas vezes o ser humano quer ouvir o que ele quer e não o que ele precisa ouvir. Entendeu? Então aí complica. Complica. E por outro lado, você tem dois extremos. Gente que diz que não consegue ouvir a voz de Deus, quando na verdade existem pré-requisitos para isso. Existem pré-requisitos. Eu saí daquela fase da infância teológica. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Né? Mas aí eu evoluí para pensar o seguinte, que se Deus fala comigo, é precedido de alguns requisitos. Por exemplo, lá no livro das Crônicas de Israel, 7:14, tem 4 requisitos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, são 4 requisitos: orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos os ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Inclusive Deus lá está dando a receita caso desse problema. Ele falou, se der problema, vocês faz isso aqui.
Entendeu? É como se fosse assim, eu vou dar aqui o recurso que vocês vão usar. Quando eu cerrar o céu e não enviar chuva, ou se enviar a peste, aí vocês vão fazer isso. Entendeu? Se humilhar. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos. Pronto. Ali está a solução. Para Deus ouvir. Mas o problema é que as pessoas não chegam em atitude de reverência, não chegam em atitude de respeito. Tô aqui, e aí vai ser... Como é que vai ser hoje? Tem esse lado, né? E tem o outro lado do pessoal que acha a coisa mais fácil ouvir a voz de Deus. Dá um espirro e ouve a voz de Deus. Tem uma turma aí, uma turma aí que tem uma linha direta com o Pai e a qualquer momento, entendeu? Então, esse pessoal parece que tem tem foro privilegiado no céu, né? Ou goza de imunidade, não sei o que é, porque eles têm assim, e quando na verdade você vai encontrar na Bíblia que é diferente, ó, Deus promete ser achado, mas se for buscado de todo o coração. Então, o negócio não é tão simples assim como as pessoas pintam, não. Entendeu? E eu vou até alertar os ouvintes, cuidado com esses profetas de plantão que dão um espirro e ouvem a voz de Deus, porque tem muita gente tomando decisões sérias, como casar, como comprar, baseado em falsas profecias, falsas revelações. E aí todo cuidado ainda é pouco, porque depois você não vai se queixar de que Deus não fez. Porque, na verdade, o santo, quando vê esmola grande, tem que desconfiar. A única esmola grande que o santo não deve desconfiar é a salvação em Cristo, que é pela graça. Então, fora isso aí, o resto você desconfia. Quando alguém chega falando que Deus vai fazer aquilo que Deus não prometeu que faria. Mas tem gente que parece que tem a agenda de Deus na mão, sabe exatamente o dia e a hora que o milagre vai acontecer, e não é todo dia que é dia santo. Muito bem. 11h31, faz assim, vamos ao intervalo, já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate, não sai daí, rapidinho, a gente volta. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Pode curtir, pode compartilhar, pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Debate Melodia. De volta agora, 11 horas e 36 minutos. Hoje, para você que está chegando agora, pegando aí o nosso debate em curso, o tema que estamos discutindo é: existe algum teste para verificar se de fato a voz que ouvimos é a voz de Deus? Bom, aqui nos fala uma pessoa aqui do caso comum, que é uma pessoa que está há poucos anos no Evangelho. Segundo ela mesma, tem pouco tempo de caminhada. Mas, pastor Zé Carlos, e aqui vai um cuidado que todas as pessoas têm que ter, inclusive também os líderes, os pastores, né, com os seus membros, somente os novos convertidos, porque aqui é um terreno fértil para os malandros, né? A religião, a má religião, né? Porque aqui você pega uma pessoa dessa aqui, ó, você pode, né? Um malandro pode fazer aqui, entre aspas, o que quiser com ela, né? Espiritualmente falando, porque ela tá aberta a acreditar, né? Propensa, né? A acreditar em vozes, né? Em vozes. E aí, pastor Zé, qual o caminho seguro? Eu volto às escrituras, né? Pastor Davi, que me antecedeu, falou: as pessoas estão com preguiças de ler a Bíblia, estão com preguiças de orar também. Estava citando aqui a instrução de Paulo: orai sem cessar, vigiar em todo o tempo. Então eu acho que essas duas coisas, ela deve permear a vida do cristão desde a tenra idade de fé. Porque senão o inimigo vem e mina a fé dessas pessoas. Faz uma bagunça muito grande e essas pessoas nunca mais querem voltar a servir a Deus. Por quê? Porque as pessoas querem mais ouvir a voz do além do que as escrituras sagradas. Quando eu falei que a palavra de Deus, ela é prioritária. Se você ouve uma voz interior,
é bem improvável que isso possa acontecer. No Antigo Testamento, o pastor Silvio estava falando, você também citou Samuel, né? Era um garoto inexperiente, né? Hoje nós temos um rolo, nós temos a Bíblia toda confeccionada. Naquela época estava sendo confeccionada. Nós vemos Deus falando cara a cara, isso de forma teofânica, né? Não é porque Deus apareceu, porque ele é um espírito. Então, em teofania, Deus se manifesta de uma forma corpórea. E a Bíblia fala que Moisés até viu Deus de costa, né? A gente não sabe se Deus está em frente, tem costa, mas ele viu, né? Passou a mão e ele viu Deus de costa. E é interessante que a Bíblia menciona que ele falava, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, cara, ou seja, face a face com Deus, né? Tem até igreja que tem com esse nome aí, né? Face a face com Deus. Agora eu quero afirmar aqui que essa forma refere-se a comunicar-se sem intermediação. O povo de Israel tinha um intermediário, que era Moisés. Os reis tinham um intermediário, que eram os profetas. E hoje as pessoas no Novo Testamento querem que seja como era no Antigo Testamento, que haja aí milhares de profetas, cada um, pastor Amos estava falando, cada um quer ouvir o que quer, não o que Deus quer falar. E nós precisamos entender, irmãos, que a voz de Deus, ela é inconfundível. Seja a voz interior ou exterior. Se vê uma profecia não está de acordo com a palavra de Deus, pastor Davi estava falando sobre os profetas casamenteiros dos dias atuais, né? Arrumando casamento. Quer dizer que a pessoa que você escolhe, e Deus confirma, com essa que Deus quer que você case. Ore a Deus, essa pessoa que você escolheu também deve orar, para ver se os dois se alinham. Casamento é uma engrenagem, né? Se tiver engrenado, vai fluir, se não, vai despedaçar essa engrenagem. Então, muito cuidado, porque tem muitas pessoas sendo decepcionadas com essas profetadas de casamento. Então, eu acho que sempre a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando você vê um profeta falando, está sem sintonia com a palavra de Deus, então fique com o pé atrás, desconfie. E a voz interior, quando você ouvir, você precisa realmente se policiar, vigiar, para depois você tomar uma atitude, para saber se realmente, às vezes é um sonho, às vezes é uma revelação noturna que você recebe, Deus quer falar de alguma forma, procure na palavra de Deus se é conforme aquilo que está escrito, aquilo que você sonhou, aquilo que você recebeu de revelação, e aquela voz que você recebeu no seu interior, que pode ser uma voz do seu próprio pensamento, do seu espírito, e não do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele confirma as coisas, porque ele habita no verdadeiro cristão. Talvez um debate para a gente trazer aqui, pastor Davi, dentro desse contexto que a gente está discutindo hoje, é se ainda existem profetas, né? Bom debate, bom. Acho que a gente começaria a encurtar a história aí, né? É verdade, verdade. Pastor Silvio, e aí, pastor Silvio, assim, mas há comunidades hoje vivendo um verdadeiro frenesi nessa questão de Deus falou, é a voz de Deus, não sei se é Deus. Enquanto há comunidades mais tranquilas em relação a isso, ou supostamente resolvidas, mas há de fato essa confusão. Essa confusão que essa ouvinte comum faz aqui é uma realidade vivida em muitas comunidades. Isso é fato. É verdade. É verdade, porque a compreensão a respeito dessa relação com Deus, ela é distorcida, ela é equivocada. Porque Isaac é um dos patriarcas, ele ficou 20 anos falando com Deus, porque sua esposa era estéril. Depois de 20 anos ela concebeu. Foi uma jornada árdua, né, em oração por aquele propósito ali de um filho. O próprio pai Abraão, né? No entanto, para revelar a situação da gravidez, foi rápido, né? Porque era um momento difícil para ela, né? Que as crianças estavam ali lutando no ventre, e ver a resposta que havia 2 gerações ali no ventre.
Nós vamos ter momentos longos, momentos curtos, que teremos uma resposta de Deus. Eu fico pensando, houve um período de 400 anos que Deus se calou. E não falava, não. Um silêncio. E ela reclama, que esse ouvinte comum reclama desse silêncio. Eu não sei, nós tivemos pela eclesiologia, a história da eclesiologia de 1000 anos, da Era das Trevas. Não sei como viveu o Evangelho, a pregação do Evangelho nesse período. Eu sei que foi um período muito difícil. Então há momentos na história que há realmente o silêncio. Nós estávamos conversando no intervalo aqui, que nos bastidores aqui do debate, porque nós temos um volume de exemplos, de testemunho, de história muito grande. E o pastor Gilael fazia menção a Samuel. Samuel estava ali com pouco material em mão para entender e aprender sobre Deus. Nós temos muito, não temos necessidade de estar fazendo esse esforço aí que as pessoas estão fazendo, uma voz do além. Não. A própria Escritura já explica, se é o casamento, está falando sobre o julgo desigual, né? Se é sobre o que? Sobre a mentira, se é sobre um emprego, o que você precisar tem. Nós estamos bem informados, bem alicerçados, mas essa questão também pontua, junto com o pastor Davi, com o pastor Zé Carlos, que é a preguiça pelo estudo da palavra, a negligência quanto ao dever de orar e buscar a Deus. Isso de fato vai levar a pessoa a uma frieza espiritual e consequentemente a dúvidas, que Deus não falou, ou Deus falou, quem está falando é voz do homem, é voz de Deus. Pasme, tem pessoas pastoreando e que Deus nunca chamou, mas ele diz que Deus chamou ele para aquele ministério, quando na verdade Deus não falou nada disso com ele. Então naquele dia muitos vão tomar uma repreensão e uma palavra dura que não esperam, porque ouviram voz que não era de Deus e diz que era de Deus, e contudo Deus não os falou e eles andou pelos seus próprios caminhos. Muito bem, 11h45, pastor Davi, até uma certa época Deus orientou, né, exortou os profetas, dizendo, ai dos que dizem que eu falei quando eu não falei, e se tiver sonho, conte como sonho, né? Porque tem gente também sonhando muito aí, e aí conta o sonho como se fosse Deus realmente, né? Você citou muito bem, porque no tempo de Jeremias estava desse jeito. Ananias era um falso profeta, inclusive, e tinha mais gente lá. E surge então essa advertência, quem tem sonho, conte como sonho. Não diga Deus falou comigo. Aliás, essa geração que nós estamos vivendo, ela tem mostrado um talento muito grande para tomar o nome de Deus em vão, viu? Tem demonstrado um talento muito grande para isso. É um tal de Deus me disse. E aí, até ministérios são paridos assim, viu? Ministério pastoral, e igrejas são fundadas assim. E aí, quando você vai ver, o cara é uma fraude. O cara não é pastor, entendeu? Mas botou na cabeça delírio, viu? 6A24 no C11. Ou seja, quando a pessoa tem convicção de uma coisa que não é verdade. Ela tem convicção. E ninguém demove ela disso. Entendeu? Tem delírio de grandeza, delírio de perseguição e delírio de infidelidade. São 3 tipos de delírio. Bom, mas aí eu volto àquela questão da preguiça que eu falava em off aqui, que o pessoal queria uma Bíblia assim que fosse em líquido, um livro em líquido para beber e o conteúdo ir para a cabeça. Acho que queria assim, só pode. Não, é trabalho árduo, meu amigo, de você estudar. É trabalho árduo, solitário muitas vezes, para você entender, né, a mensagem, entender, decodificar a mensagem, entendeu? Então não vai pensando que não, eu me lembro de uma pessoa que eu conversava com ele sobre a importância do preparo teológico, né? Ele disse, não, eu já nasci pronto. Eu falei, rapaz, quando a gente pensa que já ouviu tudo, ainda não ouviu nada. É por isso que no livro A Arte de Reduzir Cabeça, de Dani Roberto Dufour, ele diz que uma das formas de destruir uma sociedade é destruindo os símbolos. Veja, você tem visto alguém falar sobre a mensagem da cruz? A cruz é símbolo do cristianismo. Mas os símbolos estão sendo destruídos. A Arte de Reduzir Cabeça. Tem outro livro dele mesmo, Dani Roberto Dufour, que é A Cidade Perversa.
Ele diz que hoje você não sabe. Quando você olha para algo que dizem que é arte, você não sabe a diferença entre aquilo e uma bosta. E bosta, é mesmo, tá lá no texto, assim. Dani Roberto Fogo. Você não sabe a diferença entre aquilo que chamam de arte e a bosta. Eu acho essa é a expressão mesmo. Cidade Perversa é o nome do livro. Então, eu digo para vocês, tem gente, tem um bocado de jumenta falando, viu? Tem gente que não é cristão e está denunciando essa alienação que está acontecendo. Essa alienação. Inclusive, eu quero dizer para vocês, olha, com certeza nós não estamos nem no início e nem no meio. Eu tenho base bíblica para afirmar, por conta das dores, das contrações que estão aumentando, que foi um sinal apontado lá, né? Quando as dores... Então, eu tenho base bíblica para afirmar que nós estamos no fim. Nós não estamos nem no início nem no meio. Estamos no fim. Então, é importante que agora, mais do que nunca, né? Porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. É hora de despertar do sono. É hora de despertar dessa inércia. E uma pergunta sobre a preocupação dessa ouvinte comum aqui, de querer que Deus fale todos os dias, voz audível, né? Talvez, o que é mais, a gente fazer uma pergunta, né? O que é mais importante, né? Deus precisar falar o que Ele quer, ou a gente entender Deus, conhecer Deus, saber como Ele pensa, né? O caráter de Deus. E Deus não tem a obrigação de falar com ninguém, Ele não se reporta a ninguém. Aliás, um Deus que é mobilizado pelo ser humano é um Deus perigoso, extremamente perigoso. Deus não é mobilizado pelo ser humano. É que a gente aprendeu muita coisa errada. A oração move a mão de Deus, né? A gente aprendeu. Deus não é mobilizado pelo ser humano. Deus é um ponto fixo. Eu sou um ponto em movimento. Eu que tenho que me virar para me adequar à vontade de Deus. Então, não adianta ficar pensando que Deus vai mudar só porque eu quero. As perguntas de Jó, lá no capítulo 38, foram respondidas com outras perguntas. Deus, num redemoinho veio, num redemoinho, cinge os teus lombos. Ainda diz assim: quem é esse que escurece os meus desígnios sem com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Ou seja, quem é você, rapaz? Quem é você? Me diga. Quem é você? Você acha que você é quem? Cinge os seus lombos como homem, porque esse que agora eu vou perguntar e tu vai me responder. Eita! Onde é que tu estava quando eu... Aí começa a perguntar. Onde você estava quando eu fundei a terra? Quando eu botei limite nas ondas do mar para o mar não vazar? Você já parou para pensar se o mar vazasse? Misericórdia. Tava perdido, meu irmão. Nós tava perdido. Um pouquinho que vazou lá na Índia deu problema. Você viu? Tsunami. Então, irmão, vamos baixar a bola, viu? Baixa a bola, para de ser sujeito de direito, viu? Porque nós temos mais deveres e quase nenhum direito. Então vamos baixar a bola, porque Deus fala se Ele quiser, e o que Ele precisava fazer, Ele já fez. O melhor de Deus não está por vir, já veio, que é Jesus, e Ele nos deu a sua palavra. Tá aqui, ó. Se vire. Você que está me ouvindo, que tem preguiça de estudar a Bíblia, você que está me ouvindo agora, que quando pega a Bíblia para ler dá sono, se vire, tome café, faça qualquer coisa. Então vamos ter que estudar a Bíblia, viu? E quando a gente quer ouvir a voz de Deus, até uma criança fala com a gente. Uma criança, viu? Até na natureza Deus fala, porque Ele já usou esse recurso. Já usou na brisa, Ele veio na brisa, né? Eu já vi tantos casos assim do irmão ir pedir oração ao pregador, né? Abre aspas, ao profeta, fecha aspas, né? E aí o profeta não entregar recado nenhum, né? Aí o cara falou: Deus não tem nada pra mim hoje, não. É desse jeito. Olha, é delivery agora que estão querendo, viu? Eu me lembro de uma pessoa que marchou de lá na minha direção e disse assim: Deus manda te dizer que tu vai morrer. Eu falei: diga alguma coisa que eu não saiba.
Porque isso eu já sei. É o óbvio, tá falando o óbvio, gente. Deus não é Deus de profetizar óbvio. Meu Deus, como é que pode? Eu creio no dom da profecia. Também. Eu creio na revelação como dom de Deus. E eu creio na palavra. Agora, não é assim que funciona, gente. Besteiríssimo. Acordem, porque isso cai como uma luva para os cafetões da prosperidade. Esse pessoal que fica cooptando gente para enganar, para iludir. Cuidado, viu? Cuidado. E eu me lembro de uma pessoa que falou assim, ali é o raio-x de Deus, se referindo a uma pessoa. Meu Deus. Um determinado líder, é o raio-x de Deus. Eu falei, eu tô dentro d'água, porque eu perdi meus poderes nos anos 90. Eu perdi. Hoje eu sou um homem comum. Eu perdi meus poderes no início dos anos 90. Aí agora, meu amigo, eu estou mais ou menos com um grande problema para viver nessa geração de super-heróis. Meu Deus. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Zé Carlos? 11h55. A oração é uma fonte riquíssima para Deus falar, né? Quando você ora realmente, a Bíblia fala que Deus, ele não está com os ouvidos agravados e nem suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 13, nós vemos que o Espírito Santo, até para separar as pessoas, né? Aproveitou o momento de oração dos apóstolos e mandou separar Paulo e Barnabé. No mesmo livro de Atos, no capítulo 16, Paulo intentava ir para uma cidade e a Bíblia fala que o Espírito Santo falou para ele não ir. Então, a partir do momento que você aceitou, quando se fala aceitou Jesus, aceitou o plano de Deus na sua vida, o Espírito Santo passa a habitar, a ser ativo dentro de você. Então ele instrui. A Bíblia fala que não nos deixaria órfão quando partisse, disse Jesus, deixaria o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele instruiria a igreja, instruiria as pessoas, principalmente a liderança. Então, a liderança, ela tem uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra, ensinar essas coisas, porque tem muita gente indo para a igreja somente atrás de revelações e profecias. E o líder, ele tem essa incumbência dada por Deus, por isso chama a liderança da igreja, para que ele não seja também levado por qualquer vento de doutrina que está acontecendo nos dias atuais. Eu preciso falar só duas coisas, pastor Gilácio. É que eu encontrei o pastor Luiz Cláudio quando estava vindo para cá, e na Porta da Melodia, e sábado eu abalo a conquista, liderado pelo meu amigo pastor Luiz Cláudio, conhecido como Canela de Fogo. Minha canela é de osso, mas a dele é de fogo. Eu quero mandar um abraço para meu amigo pastor Luiz Cláudio, que responde pelo Abala Conquista, que é no próximo sábado agora. Esse sábado, às 18 horas, lá no Palace, né? Olimpo Palace, né? Isso. Na Juraci. Na Juraci Magalhães. Isso. E minha rainha que está nos ouvindo, quero mandar um beijo para ela e quero dizer para ela que eu a amo. Aí, cabra apaixonado. Pastor Silvio, mais alguma coisa a acrescentar? Eu tentava lembrar a palavra de Isaías, né? Que quando ouviram a voz atrás de ti, né? Este é o caminho. Andai nele. Andai nele. Era isso que eu queria fazer menção. Nós não vamos nos preocupar. As coisas essenciais e mais importantes, Deus estará provendo para nós. Então não há necessidade de estar querendo ouvir a voz de Deus para tudo e qualquer coisa. Temos o suficiente, que é a palavra dele. Glória a Deus. Muito bem. Olha só, né? Você imagina, tem quantas pessoas, quantos habitantes na Terra hoje? Mais de 8 bilhões, né? 8 bilhões. Você imagina, né, pastor Davi, se Deus... Sim. Uma voz especificamente para cada um. Não. Você não deve estudar nessa faculdade. Não, você não... Imagina só. Você não pode ir essa viagem. Tal, imagina aí. E eu fico olhando assim, a mordomia que o pessoal tá... É como se Deus fosse o office boy dessas pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Anfitrião, né? Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos... Só procure
para o indispensável, não consegui resolver isso aqui, vou perguntar a Deus o que é que eu... Porque o resto tá aqui na palavra, tá tudo escrito. A revelação já foi fechada. Então, por quê? Tem gente com dúvida acerca de coisas que a gente tinha certeza. Olha que fenômeno. E aí fica recorrendo. Dá vontade de dizer assim, não importa. Examinar isso. Dá vontade de dizer, não importunes o mestre. Raiz por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Verdade. Muito bem. Gente, 11h58, quero agradecer os nossos debatedores. Obrigado ao pastor José Carlos, obrigado também ao pastor Silvio Rocha e ao pastor Davi Amâncio pela colaboração aqui em nosso debate. Você do outro lado, obrigado pelo carinho da audiência. Chegando o Rádio Chofer, nosso amigo Genildo Ribas, e o debate fica assim: amanhã, quarta-feira, 17 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.